Olá a todos, hoje são 30 de dezembro, convoco a todos para uma conscientização das massas. Nós vamos ver hoje, nesse pequeno videozinho aqui, o homem massa, a ascensão da mediocridade. Então o que é isso, meus amigos? O que é essa ascensão das massas aí? O que é essa mediocridade que a gente fala? Bom, hoje nós vamos falar então de literatura, geopolítica, história, sociologia, ideologia e principalmente psicologia das massas. Tudo isso está nas obras de os dois maiores pensadores do século XX. O primeiro é esse aqui, Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, criador dessa obra maravilhosa aqui e tantas outras, A Rebelião das Massas, que eu vou explicar aqui. E esse outro filósofo aqui, Olavo de Carvalho, é o nosso maior pensador brasileiro. Esses dois filósofos identificaram o diagnóstico para a crise político-social, não só do Brasil como do mundo, cada um a seu modo, mas apontando para o mesmo fenômeno que está acontecendo. O livro de Gasset, A Rebelião das Massas, que eu mostrei aqui, ele descreve o sintoma de uma civilização em transformação acelerada. Ou seja, já o Olavo de Carvalho, em suas obras e no curso de filosofia online, ele apresenta uma explicação possível para uma causa muito mais profunda. E essas duas análises, ao se juntarem, elas sugerem que uma rebelião das massas, ou rebelião sociológica, escrita por Gasset, é na verdade a manifestação política e cultural profunda. Então o objetivo disso aqui é conscientizar as pessoas do que está acontecendo, As pessoas precisam abrir os olhos para saber por que nós estamos nessa situação. Então o diagnóstico de Ortega y Gasset dá início à sua obra destacando o fato que chama a atenção, que é o surgimento do homem massa, Esse indivíduo, que não é definido por classe social, ele tanto pode ser rico, pobre, pode ser, não interessa a raça dele, mas pela sua atitude e a ascensão da mediocridade dele, vivendo uma vida de privilégios, de facilidades e desfrutando de todas as conquistas da civilização moderna, da ciência, da saúde, da segurança, da tecnologia, enfim. Se hoje nós temos, por exemplo, um telefone celular, nós temos que agradecer aos nossos cientistas passados aí que trabalharam muito, usaram seu esforço, sua inteligência para construir, para criar, para fabricar. E então, essa civilização, eles usam as coisas como se fosse um direito deles, um direito natural, e não fruto de um século de esforços aí, disciplina e sacrifício de minorias exemplares, que eram as pessoas que realmente suavam a camiseta. E aqui está o conservadorismo, que são aquelas pessoas que trouxeram a civilização ocidental, cresceram, fizeram o mundo evoluir, trouxeram o progresso da civilização. Então o homem massa, ele se sente no direito de exigir tudo, mas não quer carregar o fardo da responsabilidade. E a sua rebelião é um ato de ingratidão ao desprezar, desconsiderar a excelência, a arte, o saber, a moralidade, se referindo e preferindo impor a sua própria mediocridade como se fosse uma norma, E é uma horizontalização da sociedade, quer dizer, um coletivismo que chama agora, A massa, que deveria ser guiada por alguém, ela impõe e esmaga as minorias qualificadas que as conduziram e que as fizeram crescer. Então aqui, pessoal, aqui se prende no Brasil um engenheiro, um engenheiro da informação, que fez um laudo técnico denunciando uma possível fraude nas caixinhas mágicas. Quer dizer, não pode ser técnico, não pode contestar a ciência, Então o Olavo de Carvalho, ele vai mais fundo na sua análise, e ele fala nesse livro aqui, O Imbecil Coletivo, e outros livros, Jardim das Aflições e tantos outros que eu tenho aqui. E ele fala do idiota útil, aquela pessoa que é tão idiota que não percebe que ele está sendo idiotizado, ele não percebe que ele é um idiota. E em vez de uma sociedade orientada pelos seus valores, os valores mais altos, voltados para o conhecimento e para a sua transcendência, nós vivemos um mundo onde uma mentalidade rasteira se tornou dominante.
E o foco está no prazer imediato, na satisfação, no consumismo, no hedonismo e na utilidade, que suplantou a busca pela eficiência, pela beleza, pela sabedoria e pela sua santidade até. Então, o que vemos hoje no Brasil é uma sociedade construída a peso de ouro pelos marqueteiros, né? Pelas agências de publicidade, pelas mídias, pelos jornalistas do sistema, pelos artistas financiados pela Lei Rouanet, e por aí vai. Os empresários, os banqueiros. E um homem semi-analfabeto que está no poder, criador do Foro de São Paulo, que mente o tempo todo, fala errado, e por isso ele se identifica com seus eleitores, porque ele tenta acompanhar aquele pessoal bem lá de baixo mesmo, e ele não faz isso por ignorância, ele faz isso por método, né? Todos aqueles que o seguem se identificam com ele, né? Acham que ele está certo, se sentem pertencimento àquele grupo, se sentem representados por aquele homem, tal como o povo alemão foi aparelhado e seduzido pelo ministro da propaganda de Hitler e pelo próprio Hitler, né? O Joseph Goebbels, que ele na década de 20, 30 e 40 ele transformou a população, fez uma lavagem cerebral, fez todo mundo acreditar nas narrativas mentirosas dele, e o povo acreditou. Então, em suma, a rebelião das massas é apenas a superfície de um grande problema. A crise que Ortega descreveu não é apenas uma falha social, mas a manifestação de um fracasso espiritual e moral da civilização moderna, que, ao rejeitar aquela dimensão vertical, né, a hierarquia do conhecimento de cima para baixo, criou um homem que se sente completo em sua própria mediocridade, sua própria burrice, e ele simplesmente é um sujeito submisso ao sistema, conivente com o sistema. E o brasileiro parece que ama pagar impostos, sorrir enquanto é roubado, e chama de radical a pessoa que protesta, que se insurge, que não quer o Estado gigante mandando em tudo, censurando, perseguindo. Então fica claro que o povo, a maioria, gosta disso, e por isso não reclamam, e até defende aqueles que o oprimem, e ainda chamam o opressor, o bandido, corrupto, chamam ele de herói, de defensor da democracia, e não enxergam o que está acontecendo, pessoal. Então, pessoal, vou deixar esses dois livros para vocês aqui na descrição, e vou deixar também uma coisa muito interessante. Tem um vídeo no YouTube, nem sei quem é que fez, que o nome do vídeo é Ortega y Gasset, a Revolução das Massas e o Colapso da Nossa Sociedade. É interessantíssimo porque ele faz em pouco mais de meia hora um resumo de toda a obra do Gasset, e ele mostra o verdadeiro homem massa, essa pessoa que é o Maria vai com as outras aí, que não tem opinião, que é superficial, é raso, né? E que está permitindo que aconteça tudo isso no país, né? Então, pessoal, deixo isso para vocês, peço que se inscrevam no canal se puderem, é muito importante para impulsionar isso. Não estou conseguindo, os meus vídeos estão todos derrubados, porque eles falam de uma coisa que não é bom, né? Isso aí parece uma coisa revolucionária, mas isso é apenas a verdade, é apenas o que todo mundo deveria saber.